Olá, Kira. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Bianca. Boa Boa noite, noite, Bianca. boa noite. O pessoal chegando e a gente inicia, tudo bem? Perfeito, então. Muito obrigada.
Boa noite, Mariana, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Vamos esperar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, as pessoas irem chegando e a gente inicia. Perfeito. Akira, só para a sua ciência, nós estamos com a presença de autoras de três trabalhos, dos quatro, tudo bem? Só falta Gestão Inclusiva na Educação Profissional, de Wagner, Josimar e Jefferson. Ainda não está presente. Oi, Débora. Boa noite. Que é a Mariana, tava sem áudio, agora que eu vi. Boa noite. Vocês estão me escutando? Boa noite, estamos sim. Boas-vindas. Sim. É. Aqui na minha ordem começa com Inclusion or Illusion. Ju, se você quiser iniciar, a gente inicia com o seu trabalho. Trago Perfeito. uma proposta para vocês. Se funcionar, aí a gente pode ir seguindo para os próximos três. A gente faz uma apresentação entre 10 15 minutinhos, e aí a gente pode ir controlando esses 5 minutinhos finais para a gente conseguir fazer uma discussão rápida. Ou a gente deixa tudo para o final também. Vocês têm alguma preferência? Seguir os 10 minutinhos, aí 5 minutinhos de contribuição e o restante para o final, que a gente acaba no final aí, podendo falar um pouco de cada trabalho, pode ser? Então, se você puder fazer a apresentação em 10 minutinhos, se passar um pouco, não tem problema, a gente faz um rápido comentário e deixa o restante do tempo para o final. Vocês só Pode confirmam, iniciar, tudo bem? por gentileza, se vocês estão visualizando? Dá para ver. Boa Ah, perfeito. apresentação, Ju. Muito obrigada. É, Primeiramente, boa noite a todas, todes e todos. Muito prazer, eu me chamo Jucírico. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com Silvia Pereira de Castro Casanova e Akira Ikio Galvão e intitula-se Inclusão ou Ilusão? Recursos Humanos Transinclusivo e os Limites da Diversidade Seletiva em Empresas Brasileiras. Em uma breve contextualização, estudos críticos da área de gestão de recursos humanos vêm apresentando práticas excludentes e discriminatórias em organizações brasileiras contra pessoas trans e travestis, dificultando o acesso e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Inclusive, estudos apontam transfobia, práticas de discriminação na etapa inicial de recrutamento e seleção por recrutadores, sobretudo homens cisgêneros, que, ao avaliarem os currículos, identificarem que se trata de candidatas, candidatos transgêneros, pelo viés inconsciente, acaba negando, né, negando esse acesso a essa pessoa trans. Então, a pessoa trans já recebe o não por ser quem é, independente das competências profissionais. Os preconceitos estão enraizados na cultura das organizações, demandando então de práticas conscientes em todas as esferas da organização, com treinamentos de equipe, práticas centradas tanto no acesso, que possam promover esse acesso, mas também a permanência dessas pessoas dentro das organizações. Então, os estudos eles apresentam esse cenário de dificuldade, de desafio, tanto para acessar e quando raramente acessam, têm dificuldade de permanecer na empresa porque a estrutura, o ambiente interno é hostil, é violento, que culmina então, resulta numa exclusão e a expulsão dessas pessoas dentro das empresas. O resultado disso, a consequência disso, dessa discriminação e desse acesso que é negado às pessoas trans no mercado de trabalho, é de que estima-se que 90% de mulheres trans e travestis estão na prostituição
e utilizam dessa como fonte primária de renda para a sobrevivência, pois o mercado de trabalho, em sua grande maioria, não contratam pessoas trans por esses preconceitos enraizados na cultura das organizações. Em contrapartida, em agosto de 2023, a B3 comunicou o lançamento do Índice de Diversidade, chamado iDiversa B3, que é um índice de diversidade de gênero e diversidade racial, com 75 empresas listadas nesse índice, apresentando essas empresas como as mais diversas do Brasil, as mais inclusivas, e empresas sendo como referências na temática de inclusão da diversidade de gênero e a diversidade racial. Diante do exposto, considerando então os desafios que pessoas trans e travestis enfrentam para acessar e permanecer no mercado de trabalho, e também considerando que há um indicador de diversidade que diz que há empresas que são as mais diversas no Brasil, nós objetivamos com esse estudo identificar os fatores determinantes que contribuem para o acesso e a retenção de talentos trans e travestis no mercado de trabalho, especificamente a partir da análise das informações que foram divulgadas por essas empresas listadas no Índice de Diversidade e Diversa B3. Então, para confrontar se de fato o que é dito que elas são as mais diversas, se de fato na prática elas são ou não, se elas estão incluindo, possuem ações para acesso e permanência das pessoas trans no mercado de trabalho. As contribuições da nossa pesquisa são teóricas e práticas. Teóricas para o avanço da literatura em gestão de recursos humanos, com a introdução de um fenômeno que identificamos, que é da diversidade seletiva organizacional, com potencial de desenvolvimento de estudos futuros, analisando esse fenômeno, além da apresentação de uma agenda para pesquisas futuras. Implicações práticas direcionadas tanto para gestores, gestoras e profissionais de recursos humanos, por meio da apresentação de uma matriz de referência para a promoção tanto do acesso e também da retenção de talentos trans no mercado de trabalho. Então, ao longo do estudo, nós apresentamos também uma matriz com 2 blocos de ações necessárias para acessar o mercado de trabalho e ações necessárias para permanecer dentro das empresas. O referencial teórico, nós apresentamos tanto a diversidade seletiva organizacional quanto as práticas necessárias de recursos humanos que são específicas para incluir e reter pessoas trans e travestis dentro das empresas. É necessário haver treinamentos e letramentos para toda a equipe cisgênera em diversidade de identidade de gênero, para o acolhimento dessas pessoas desde o primeiro momento, políticas flexíveis dentro da empresa em relação às vestimentas, uso do banheiro de maneira segura, sem enfrentarem desafios e violências, o uso também do nome social em cadastros, no crachá, formalizando também o seu uso em sistemas de comunicação interna nas empresas. Na área de recrutamento e seleção, a literatura recomenda processos anonimizados, ocultando então os dados e as características pessoais de cada pessoa candidata, reduzindo assim os vieses inconscientes. Quanto à trajetória metodológica, trata-se de uma pesquisa qualitativa com a utilização da estratégia documental. Nós coletamos relatórios de sustentabilidade do ano calendário 2023, exercício 2024, além de informações de websites oficiais e também as publicações no Instagram das 75 empresas listadas no iDiversa. E utilizamos técnica de filtragem com termos de busca relacionado à diversidade de identidades de gênero. Das 75 empresas, somente 63 empresas publicaram relatório de sustentabilidade. Além disso, apenas 20 dessas 63 empresas elas mencionaram alguma ou algumas ações para a inclusão ou permanência de pessoas trans e travestis nas empresas, ou seja, o que as empresas vêm fazendo para acolher e reter esses talentos. Identificamos que o setor financeiro bancário lidera com mais ações transinclusivas, seguido do setor de tecnologia da informação. Nos resultados e discussões, apresentamos então essa matriz de referência e posso aqui citar para vocês
Ações de acesso, exemplo, cursos e treinamentos seguido da contratação da pessoa trans travesti, o currículo oculto para reduzir vieses inconscientes, vagas exclusivas para pessoas trans, travestis e não binárias, parcerias com coletivos, criações de feiras de empregabilidade trans focada especificamente na população trans, entrevistas humanizadas, acolhedoras e respeitosas. E para permanecer, ou seja, uma vez que a pessoa trans é contratada, pensando na permanência dessa pessoa profissional, há também que se pensar no ambiente interno da empresa. Então, um ambiente seguro, respeitoso, pensar nos banheiros e vestiários com placas frisando a inclusão e o respeito da diversidade de gênero, políticas internas com respeito ao nome social, pronomes e vestimentas, canais de denúncia e apoio que são fundamentais, bolsas de estudo para a sanção profissional também, planos de saúde, suporte para a realização da terapia hormonal e cirurgias de afirmação de gênero e apoio para a retificação do prenome e gênero no registro civil nos documentos. Identificamos também, para além das empresas transinclusivas, que o setor do agronegócio e energia não possui nenhuma ação voltada para a inclusão de pessoas trans e travestis. E as narrativas dessas empresas, quando fala em gênero, é como se gênero só fosse o homem e a mulher cis, excluindo sistematicamente as pessoas trans. Nas considerações finais, então, destacamos a diversidade seletiva, que é um fenômeno que foi identificado. Por exemplo, as 63 empresas analisadas, né, com base nos seus relatórios, websites e Instagram, foi também notado que quando a empresa fala apoiamos a comunidade LGBTQIAPN+, na verdade a empresa só possui ações voltadas para homens cisgêneros gays, mulheres cisgênero lésbicas e pessoas cisgênero bissexuais, excluindo pessoas trans. Então, por isso nós chamamos esse fenômeno de diversidade seletiva em relação ao apoio à comunidade LGBTQIAPN+, porque não são todas as letras, não são todas as identidades que são incluídas, contempladas nesse apoio empresarial. Além disso, maior parte das empresas, quando fala em gênero, só menciona homens cisgêneros e mulheres cisgêneras, excluindo então a diversidade de identidade de gênero e as pessoas trans. Há limitações do estudo quanto ao período analisado, então sugere-se que outros períodos sejam analisados e também uma limitação quanto à comparabilidade, uma vez que os relatórios de sustentabilidade não seguem um padrão. Cada empresa possui um formato específico com um layout específico de cada empresa. Sugere-se também para pesquisas futuras o desenvolvimento de entrevistas em profundidade com gestores, gestoras cisgêneros e profissionais do RH cisgêneros para entender em profundidade como essas pessoas percebem as ações para acesso e permanência de pessoas trans dentro das empresas e também a empregabilidade trans e travesti na organização. Além disso, finalizando, nós fazemos um convite no artigo para pesquisadores cisgêneros, seja homens cisgêneros e mulheres cisgêneras, para pesquisarem com pessoas trans e não sobre pessoas trans, não visualizando pessoas trans como objetos de estudo, respondentes de questionário e participantes de entrevista, mas sim reconhecendo nós, pessoas trans e travestis, como sujeitas, sujeitos do saber, do conhecimento. Finalizo dizendo: nós também existimos nas universidades, nós também existimos na pesquisa científica. É isso. Essas são as referências bibliográficas utilizadas e eu estou à disposição, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, se necessário for. Muito obrigada. Pela apresentação. Cumprimento Marcelo e Wagner, que chegaram depois, explicando rapidamente a dinâmica. A gente vai manter as apresentações em 10 minutinhos e 5 minutinhos depois para discussões. Eu fui anotando aqui algumas contribuições, espero que ajudem, inclusive, no próprio trabalho. A primeira é que, de fato, existe um movimento de diversity wash que acontece hoje nas empresas. Então, uma higienização do que a gente entende de diversidade. A diversidade seletiva, acredito que ela acontece nas organizações, como o seu trabalho traz, mas também na pesquisa e na academia, o que
o corpo que é mais próximo do que essa estrutura normativa hegemônica coloca, que é aceito, e ao mesmo tempo aquilo que todo tipo de comportamento, de experiência, de trajetória que não corresponde a essa normatividade que é exigido acaba sendo repelida das empresas. Eu coloquei aqui uma observação que muito dos estudos, inclusive a gente pode perceber aqui no próprio CNAD, acabam trabalhando com a questão de gênero no processo de subsunção. Então, quando a gente pensa a igualdade de gênero, normalmente a ideia que se cria então, é sempre um gênero oprimindo o outro dentro de uma categoria binária, né? Então, mulheres sendo oprimidas por homens, mas não se falam de quais mulheres estamos falando e de quais homens estamos falando. E a gente precisa aí pensar justamente na questão da modalidade de gênero, ou seja, são mulheres trans, são mulheres cis, são travestis, são homens trans, são homens cisgêneros. Então, quando a gente abre essa modalidade, a gente começa a explorar a realidade daquele grupo específico. E a gente pode pensar justamente na questão da interseccionalidade. Qual é a raça desse homem, qual é a classe desse homem. E aí, assim, a gente começa a compreender melhor as estruturas e ver que não é tão binário como parece. Então, eu digo que a gente pode ver isso claramente nos estudos hoje. Eu quero abrir primeiramente para a Ju, se ela quer comentar algo dessa minha observação, e também, depois da fala da Ju, se alguém gostaria de complementar ou fazer alguma pergunta para a Ju, tudo bem? Ju, Ok, passo a palavra para você. muito obrigada, Akira. Eu concordo plenamente. Eu agradeço pelas informações e sugestões. De fato, a diversidade seletiva ela não está só nas organizações, ela está presente também nas universidades e nas pesquisas científicas. Então, quando fala em gênero, muitas vezes fala somente da mulher cis e do homem cis. Né? E o cisgênero nem é mencionado nas pesquisas, né? Ele é naturalizado. O que nas pesquisas muitas das vezes é colocado é trans. Então, trans é nominado, mas cis não, porque cis é considerado como normal e trans anormal, objeto de pesquisa. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que é importante até, inclusive, que pesquisadores cisgêneros, né, se coloquem, se apresentem enquanto cisgêneros para identificar nos estudos de que lugar essa pesquisa, né, nasce essa pesquisa, quem é que pesquisa sobre. Eu acho que é muito importante. É isso. Muito obrigada, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de fazer alguma observação? Não? Ei, queria primeiro, meu nome é Mariana, né? Queria parabenizar, achei o artigo, nossa, muito bem escrito. Não sabia que já tinham esses dados na bolsa, achei sensacional, apesar de ter baixa adesão, infelizmente, pelas empresas. E não sei se vocês pretendem continuar depois com esses estudos, porque a impressão que eu tenho é que a questão da diversidade, ela teve um boom e agora a gente está chegando num ponto de conservadorismo tão grande em que virou uma agenda woke e isso está diminuindo em muitas empresas. Então, não sei se depois, se vocês, né, tiverem interesse, fiquei curiosa para saber assim, se vocês depois decidirem fazer alguma coisa mais longitudinal, se a gente vai ter, infelizmente, até uma queda dessa adesão dessas empresas por responder essas questões, porque a gente chegou num ponto disso ser muito bem pautado, apesar da baixa adesão, mas eu acho que a gente está caminhando por uma questão, talvez, de até piorar, sabe? Eu não sei, eu achei sensacional o estudo, e aí não sei se vocês têm interesse, mas talvez se sair do ano que vem ou de outros anos, talvez eles acompanharem se isso vai acontecer mesmo, se vai aumentar ou se vai diminuir, porque a sensação que eu tenho estudando a temática, né, é que talvez a gente tenha um problema maior aqui no Brasil das empresas nem quererem, ou não sei, eu não sei exatamente como funciona, se isso é obrigatório, né? Se você puder até me explicar, não sei, se elas são obrigadas a responder, me parece que elas que não todos os quesitos não são obrigatórios, né? Porque só 20 delas que aderiram e responderam exatamente. Mas não sei, me surgiu essa questão assim de talvez algum outro estudo mais para frente vocês conseguirem resgatar e até demonstrar outros dados, né? Mas ficou muito bom, parabéns, sensacional isso tudo. Muito obrigada, Mariana. Foi um grande desafio na pesquisa fazer essa comparação, sabe, entre anos, inclusive, porque as empresas elas não publicam todos os anos. Então é algo que não é obrigatório.
Então, assim, por exemplo, nós entramos em contato com as empresas, né? As empresas, assim, recebemos o retorno, por exemplo, nós não temos previsão ainda de publicar. E algumas empresas disseram, não, nós não vamos publicar esse ano. Então, é algo facultativo, sabe? E aí também a questão da falta de padrão. A literatura critica bastante relatórios de sustentabilidade porque não tem um padrão a ser seguido. E aí, quando não tem um padrão, é difícil de comparar, inclusive, né? Então, assim, a literatura critica bastante isso, deveria ter um padrão, que eu acho que ficaria até melhor, e ser obrigatório. Acho que é Sim. importante. Trazer esses dados da diversidade é importante também, né? Para termos essa dimensão. Nós queremos, sim, continuar, inclusive, ampliando o método, né? Pensando também em entrevistas em profundidade. É difícil também, né? Porque também tem a questão do viés. Muitas das vezes a pessoa só confirma, sim, não, aqui é perfeito, o espaço é inclusivo. Então, assim, é um desafio também, mas pretendemos tentar avançar com entrevistas com gestores, gestoras e profissionais dos recursos humanos, sabe? De recrutamento e seleção, inclusive. E os resultados dessa pesquisa nós vamos gerar um policy brief para enviar para essas empresas. Então, o nosso foco é isso também, sabe? No impacto Uhum. diretamente nas empresas, pensando nessas ações. Então, nós temos ações de acesso e ações de permanência que são diferentes. E é algo tão específico, por exemplo, pessoas cis não têm essa demanda de banheiro, pessoas trans têm. Então tem que pensar nessa questão. Teve uma empresa, inclusive, que teve uma ação específica que deixou absorventes no banheiro masculino. Aí você pensa, mas por que no banheiro masculino? Porque homens trans menstruam. Então, para incluir homens trans, transmasculinidades, a empresa fez essa ação. É uma ação específica e necessária, pensando nas demandas dessas pessoas, né, que são diferentes. Então, sim, a gente quer ampliar assim, e eu concordo plenamente em relação a esse movimento que houve dos Estados Unidos e tem reflexo no Brasil, que é anti-DEI, anti-diversidade, equidade e inclusão. Já tem reflexos no Brasil, inclusive. Uma outra pesquisa que eu também venho desenvolvendo é sobre empreendedorismo Eu, é, LGBTQIA+. Ai, perdão. isso, é só para a gente passar para a próxima Ok, apresentação, perdão. a gente deixa aí a discussão Ok. mais para o final, tudo bem? Mas vem impactando, vem impactando. Isso, Obrigado. peço desculpas por interromper, mas a gente realmente precisa seguir com o tempo. A próxima pesquisa que eu tenho aqui na ordem é por um empreendedorismo interseccionado, uma proposta de diálogo no Brasil. A gente vai seguindo o tempo e no final vai sobrando tempo a gente pode ir conversando mais, tudo bem? Mas guardem as anotações, as perguntas que a gente conversa mais no final. Pode projetar, tudo bem? Tá, sou eu. Ai, Jesus, sou péssima nas coisas. Peraí. Eu não sei nem. Ah, deve ser aqui, more, né? Share. Tá. Vocês me falam se deu, tá? Tá compartilhando a minha tela, né? Isso Isso. está na aba geral. Tá. Vou colocar aqui no modo da apresentação. Vamos ver se vai dar. Apareceu para vocês? Ainda não. Não! Ah, meu Deus do céu. Peraí. Hum, Pra mim apareceu, só não tá na apresentação. não, porque para mim tá até eu. Ó, vê se eu tô fazendo errado aqui, ó. É A isso. apresentação de slides. Ô, É. Mari, coloca primeiro, Ei. antes de projetar, já coloca em tela cheia, aí Hum. depois você compartilha, que facilita. Ah, Cancela o tá. seu compartilhamento. Então, peraí. Deixa eu cancelar. Stop share. Aí Isso, já põe agora, na tela cheia, né? isso. Aí todo congresso eu apanho. Eu acho que eu vou ter que fazer um curso disso daqui, gente. Porque...
Ai, Deus. Aí, agora eu vou de novo. Será que vai? Não, vamos tentar. Talvez se você utilizar o Ctrl Tab, que aí você pode deixar ele aberto, dar o Ctrl Tab na tela do, do Entendi, Zoom faz e aí ele sentido. aparece na apresentação. Ctrl. Aí você projeta, clica em Share quando aparecer na tela do Zoom e aí você compartilha a tela que está aparecendo. Aí na apresentação você dá o Ctrl Tab e ele vai para a tela da apresentação para você mudar o slide. Não dá com cara que eu consegui, não. Não deu, né? Ai, será que tem problema se eu apresentar assim? Porque eu acho que não tô sabendo fazer, não. Não vou gastar muito tempo de vocês, né? Porque pra mim, aparece. Vocês conseguem enxergar É, bem? tá dando pra gente ler. Ah, tá. Porque Isso, tá pra mim ele tá tranquilo. grandão. Pra vocês É, tá não, pequenininho. tá tranquilo, eu acho que dá para acompanhar. Tá, então tá. Qualquer coisa, eu vou tentar aumentar grandão aqui, ó. Nossa, Deus, vou ter que depois. Ai, vou fazer assim. Pode ser? Vê se ficou melhor. Pode. Sim. Tá, então vamos lá. Senão eu vou atrasar todo mundo. Então, meu artigo é por um empreendedorismo interseccionado, uma proposta de diálogo no Brasil, que fui eu que escrevi da minha tese de doutorado, junto com a minha orientadora, que é a Juliana Teixeira. É, peraí. Ai. Na minha tese de doutorado, que eu finalizei esse ano, o tema geral era empreender entre nós, que eram contranarrativas de mulheres no empreendedorismo de negócio e eventos sobre a lente do empreendedorismo interseccionado. Só para vocês entenderem de onde é que surgiu esse artigo. Aí, o primeiro artigo, a gente fez uma revisão sistemática e uma análise temática para poder discutir empreendedorismo e interseccionalidade. E aí, esse que eu vou apresentar aqui é fruto do segundo artigo da tese, que é um ensaio teórico. Aí, para contextualizar, assim, quando eu comecei a tentar entender como era a literatura de empreendedorismo, eu me deparei com a maioria, assim, a grande maioria da literatura discutia muito o empreendedorismo por esse modelo neoliberal, né? Então, eu identifiquei muito aquela figura do que a gente chama de herói empreendedor. Era muito uma figura masculina, é, cis hétero, um homem branco, ocidental. Então, assim, quando a gente imagina, né, nas faculdades e nos principais estudos, sempre relacionado a essa figura. E aí eu trago exemplos, né, o Steve Jobs, Bill Gates, sempre relacionado a esse homem branco, né, cis hétero e tudo. E aí, quando eu resolvi trazer a interseccionalidade, que foi inclusive uma sugestão da minha orientadora, foi um desafio grande porque a interseccionalidade, ela vem do feminismo negro. Então, eu estava tentando usar uma lente do feminismo negro para poder analisar uma atividade, né, que é totalmente positivista e neoliberal. Então, a gente traz um pouco dessa literatura, um pouco do que é a literatura do empreendedorismo, de onde ela surgiu, e sobre a questão da interseccionalidade que vem do feminismo negro, e aí vem trazendo a discussão de gênero, raça, classe e de outros marcadores sociais. E aí, para trazer isso para a questão do empreendedorismo, a gente pode observar que esse mito do herói empreendedor, ele acaba invisibilizando as experiências de outras pessoas, outros grupos marginalizados, porque se no nosso né, se na maioria da literatura, da mídia, inclusive no imaginário coletivo, o empreendedor é o homem branco, cis e tudo, então onde é que estão as outras pessoas, né? Onde se encaixam esses outros empreendedores? Então, a gente imaginou que a interseccionalidade pode ser uma lente analítica crítica para poder analisar o empreendedorismo. A gente vem trazendo alguns dados sobre o empreendedorismo no Brasil, né? Que 52% dos empreendedores no Brasil são pessoas negras, 42% são é,
são mulheres, 42% desses empreendedores recebem menos do que homens brancos, e só 3% dessas pessoas são, né, dos líderes desses empreendedores são mulheres negras. Então, assim, a gente identifica na literatura do empreendedorismo até uma dificuldade de conseguir esses dados. Assim, a gente consegue, por exemplo, ter um relatório grande que chama GEM, você consegue identificar quem são homens e são mulheres, e aí, assim, né, já trazendo um gancho para o que a Adi falou, nem se fala se é trans, se é, né, se são cis, não, eles só colocam gênero, homens e mulheres, e quando você traz os relatórios, são pessoas brancas ou negras. Você não sabe se essas pessoas são mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, você não tem um cruzamento desse relatório. Você só tem essas informações bem estratificadas, assim. Então, a gente traz como objetivo do artigo propor o conceito do empreendedorismo interseccionado, que a ideia é integrar as dimensões da interseccionalidade no campo do empreendedorismo para desnaturalizar essa base epistemológica que ela né, é bem neoliberal, e aí trazer isso para o contexto brasileiro. E aí, então, como eu disse, né, a gente fala um pouco do mito neoliberal, a gente tenta fazer uma desconstrução desse mito, que já existe uma grande literatura crítica que debate empreendedorismo. E aí, inicialmente, antes de trazer a interseccionalidade, eu debatia gênero, e aí depois eu vim com a interseccionalidade. Então, é um pouco da trajetória da minha tese, assim, também. Quando eu observei que só gênero não era capaz de debater todo o arcabouço do empreendedorismo, a gente entrou com a questão da interseccionalidade. E aí, na minha banca da tese, uma das membros da banca, ela falou comigo, ela falou, Mari, olha só, você precisa trazer categorias mediadoras, porque você não pode simplesmente falar que a interseccionalidade ela é uma possível lente analítica para discutir o empreendedorismo. Porque você tem campos tão distintos, né, que, como eu disse, na genealogia do empreendedorismo você tem uma base neoliberal, então como é que você vai usar uma analítica do feminismo negro que bate exatamente é totalmente contra o patriarcado, bate questões de classe e tudo, para analisar um fenômeno que é totalmente neoliberal. Aí ela falou: tenta achar categorias de mediação para tentar criar um caminho para usar essa analítica para discutir o empreendedorismo. Então, eu trago para discutir esse empreendedorismo, principalmente que acontece aqui no Brasil, a questão da prática reflexiva. Então, o que que é? O autor trazer uma consciência crítica de quem ele é, a partir de qual lugar ele fala. Eu sou igual no meu caso, sou uma mulher branca, cis, mãe. Então, toda a minha análise, ela vai partir do meu lugar de fala. Então, isso precisa estar bem posicionado no artigo para usar essa analítica da interseccionalidade. A questão da contextualização, então, da onde é que eu estou falando? Então, estou falando igual eu moro no Espírito Santo, daqui, de Vitória, de uma realidade muito específica, se eu for analisar essa realidade também. E a questão da coletividade, que é para bater a ideia da meritocracia que o empreendedorismo impõe como se fosse individual. Então, quando você vê histórias, tipo, do Bill Gates, você põe ele como se fosse o herói, ou empreendedor, mas ninguém faz nada sozinho. E isso não é muito latente aqui no Brasil, a gente vê muito isso. Não existe um empreendedor que cria o negócio dele totalmente sozinho. Então, a questão da coletividade também, principalmente para a nossa realidade, ela é muito importante, né? Então, a gente propõe, então, o conceito do que a gente chama de empreendedorismo interseccionado. E aí também, da onde surgiu esse conceito? Existe um artigo de 2024 que eles criam os empreendedores interseccionais, e é um artigo publicado fora do Brasil. E eles colocam esses empreendedores interseccionais como empreendedores à margem. Inclusive, é um estudo que é trabalhado com LGBTs, então ele vem trazendo essas minorias e eles criam esse conceito de empreendedores interseccionais. Mas debatendo com a minha orientadora, a gente falou, tá, mas e as pessoas em lugar de privilégio? Então, quer dizer que um homem branco, ele também não é atravessado por categorias? Sim. Ele não é também um gênero, né? O homem não é uma categoria, né? Então, ser branco também não é uma categoria. Então, a gente trouxe a ideia do empreendedorismo interseccionado não como um novo tipo de empreendedorismo, mas para analisar, como uma analítica crítica mesmo. Então, analisar todo tipo de empreendedorismo como um fenômeno social, político, econômico, que ele é atravessado por esses múltiplos sistemas de opressão e privilégio. Então, a ideia foi exatamente criar esse conceito como uma analítica mesmo, para a gente poder identificar todo tipo de empreendedorismo. Então,
Muitas vezes a gente vê nas análises críticas que a gente vai analisar o empreendedorismo de minorias. E aí a gente fica sempre nesse lugar de, mulheres cis, né, mulheres geralmente estudam gênero e homens muitas vezes não estudam gênero. Igual muitas vezes pessoas transgêneras são as que estudam essa questão, então mulheres cis não, geralmente não estudam isso. E aí, pessoas negras são as que geralmente estudam raça, então pessoas brancas muitas vezes não estudam raça. Então, a gente tentou trazer como uma analítica crítica para poder estudar todo tipo de empreendedorismo e pôr uma análise crítica em cima disso mesmo. Então, a ideia é ter um olhar situado que tira, né, desloca essa figura do indivíduo autônomo e meritocrático para essa questão mais relacional dos empreendedores, né? É, então, já partindo para o final, assim, a ideia foi tentar ampliar o escopo dos estudos de empreendedorismo para poder trazer essa nova analítica, tensionar, então, esses pressupostos que invisibilizam as desigualdades estruturais nas narrativas empreendedoras. Então, é, tentar desmistificar essa ideia mesmo do mito empreendedor e tentar trazer essa questão mais como o empreendedorismo como um fenômeno que ele não é só econômico, porque ele vem realmente, se você estudar, né, da onde vem a genealogia do empreendedorismo, ele vem lá de Kant, de vários dos economistas, e a gente tem essa herança até hoje, mas trazer isso como um fenômeno social, político, relacional. A ideia, então, é fomentar o diálogo entre esses campos, que são campos muito distintos, mas tentar trazer ferramentas para poder usar a interseccionalidade como uma forma de analisar o empreendedorismo mesmo. Então, tentar trazer novas formas de trazer, inclusive para as faculdades, trazer ideias mais críticas para se discutir isso no currículo. Tem alguns estudos, e aí eu trago em outros estudos da minha tese também, que se na faculdade você sempre coloca o empreendedor como esse homem padrão, desde a faculdade você já não se vê como empreendedor quando você está na faculdade da gente, por exemplo, de administração. Então, isso já é, inclusive, uma barreira para quando a pessoa decide empreender lá no futuro. Ela não se vê pertencente nem quando ela está estudando. E tem estudos que mostram muito isso, né? E aí a gente vem trazendo algumas questões para reflexão para a academia, para os pesquisadores e inclusive para fora disso, para o Sebrae, para outras entidades que, né, que trabalham com a questão do empreendedorismo. É isso, essas são minhas referências. Espero que tenha conseguido ver direitinho aí os slides. Obrigada, gente. Obrigada, Mariana. Eu vou fazer uma observação muito rápida. Eu vou passar a fala já para a Ju na sequência, porque eu acredito que a melhor pessoa para falar sobre interseccionalidade e empreendedorismo está aqui com a gente, então não vou tomar o tempo, acredito que ela vai ter muitas contribuições para colocar. Eu só preciso contrariar a pessoa que está na sua banca. Interseccionalidade tem tudo a ver com empreendedorismo, tá? Não são dois campos distintos. O que muda é de qual empreendedorismo estamos falando e de onde partimos. Porque quando a gente fala do empreendedorismo hegemônico, a gente fala de um tipo de empreendedorismo. Quando a gente fala de um empreendedorismo dissidente, a gente está falando de um outro tipo de empreendedorismo. As oportunidades, a trajetória, os desafios e tudo que acontece nesse meio campo são o que a própria interseccionalidade vai debater, vai questionar. E aí, nesse ambiente de conflito que fica essa dúvida, mas será que tem a ver? Será que... Por que eu vou falar disso nas organizações? E aí, eu também já deixo aberto um convite. A gente teve a primeira edição desse ano na pós-graduação da disciplina de interseccionalidades em organizações diversas. Inclusive, a Ju foi uma professora especialista que falou sobre gênero para a gente sobre, e ano que vem vai ter de novo. Então, é uma disciplina que também é aberta para pessoas que são de fora da fé. Então, é uma excelente a gente discutir justamente como esses marcadores eles influenciam, como as empresas, as organizações e os empreendedorismo eles se constituem a partir dos marcadores sociais da diferença. Se você quiser complementar, Mariana, e aí a gente passa para a Ju, que acredito que ela deve ter ali um comentário já pronto. Não, agradeço o convite, vou ficar de olho para poder acompanhar. E é isso, né? Quando você está na banca, você vai recebendo ali e vai tentando resolver todas essas questões, né? Mas o que você falou faz muito sentido, sim. Porque, assim, muitas vezes quando a gente pega essa questão da interseccionalidade, tudo, às vezes se perpassa muito por uma questão do empreendedorismo social, e aí a gente acabou tendo esse cuidado para poder virar uma analítica para todo tipo de empreendedorismo. Mas eu concordo com isso que você falou, assim.
Numa pimenta, talvez quando a gente olha para o empreendedorismo, principalmente questiona qual tipo de empreendedorismo que se produz no sentido até mesmo da força. Enquanto um vai Uhum, trazer a força intelectual, pensamento, empresas de tecnologia, empreendedorismo dissidentes vão mais para um caminho artesanal, força bruta, trabalho. Então a gente começa a olhar já de qual nós estamos falando. Ju, por uhum, gentileza. Primeiramente, parabéns, Mariana. Eu adorei seu estudo. Estudo muito potente. E eu já vejo, assim, muitas possibilidades com a sua pesquisa, né? É uma pesquisa que também pode seguir uma abordagem crítica. Quando você fala do GEM, né, e as limitações, eu penso também, por exemplo, as limitações da plataforma do portal do microempreendedor individual. Se você uhum, for nos dados estatísticos do MEI, não há dados sobre raça, gênero, na verdade, eles consideram como sexo e feminino masculino, uhum, apenas. Ou seja, ali olhando, você já vê que há erro conceitual, há exclusão de identidades de gênero, por exemplo, não tem pessoas não binárias. E aí, se você quer pesquisar sobre microempreendedorismo individual voltado a pessoas não binárias, não tem. Não há dados oficiais, porque a própria plataforma oficial não inclui. Então, acho que esse potencial de criticar isso também, essas exclusões sistemáticas, é importante. Porque aí, pensando no imagético que você tinha comentado, né? Do uhum, imagético do empreendedor. Eu penso, por exemplo, do que é ensinado em sala de aula, né? Os livros. Quando se fala em empreendedorismo, né? Quais são os corpos visibilizados, as identidades visibilizadas? E as que não são, por que não são? Eu acho que o seu estudo tem um potencial muito grande de criticar estruturas opressoras e normativas dentro do empreendedorismo, né? Pensando, considerando essas interseccionalidades e diferentes realidades. E quando a gente fala em interseccionalidade, a gente fala tanto de estrutura de opressão e a gente também fala dos privilégios que precisam ser reconhecidos. E a gente uhum, vê mais falar sobre dor, sofrimento e marginalização do que reconhecer os próprios privilégios e pensar, a partir desses privilégios, o que nós podemos fazer para a mudança dessa realidade, não é mesmo? Meus uhum. parabéns. Arrasou. Ah, obrigada. Adorei. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Vamos seguir para o próximo. Parabéns, Mariana. O próximo que eu tenho aqui na lista é Gestão Inclusiva na Educação Profissional e Tecnológica. Análise da implantação e gerenciamento dos núcleos de acessibilidade e apoio à inclusão do Cefet-MG. Pode ir já, que eu já coloco o tempo aqui. Já estão visualizando minha tela? Sim. Sim. Ah, maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Então, eu sou o Wagner e, juntamente com os meus colegas, Josimar e Jefferson, vou apresentar aqui o trabalho intitulado Gestão Inclusiva na Educação Profissional e Tecnológica, uma análise da implantação e gerenciamento dos núcleos de acessibilidade e apoio à inclusão no Cefet-MG. A gente tem percebido, né, nos últimos tempos, principalmente, que a inclusão ela tem se tornado um tema central nas discussões, nos debates sobre desenvolvimento de políticas públicas no ensino superior, principalmente após a implementação da Lei Brasileira de Inclusão, né? E aí, em meio a todo esse cenário, surgem os núcleos de acessibilidade, que têm essa responsabilidade de assegurar a efetividade das políticas inclusivas, de promover um ambiente educacional mais equitativo. Então, tudo isso ganha um destaque bem interessante. No âmbito do Cefet-MG, esses núcleos, eles são institucionalmente chamados de núcleos de acessibilidade e apoio à inclusão, cuja sigla é NAAP, e apesar de toda a importância desses núcleos, a análise deles, né, ainda é um espaço pouco explorado, principalmente nas escolas de educação profissional técnica de nível médio, né? Ainda não existem neles muito respaldo de técnicas de gestão aplicadas.
E é importante a gente falar disso, porque há pesquisas interessantes, né, sobre os núcleos de acessibilidade, mas ainda é muito carente, né? Ainda é um território pouco explorado ainda. No Cefet, esse núcleo de acessibilidade, ele foi criado no ano de 2022, então essa pesquisa ela até nasce em função desse pouco tempo, né, de implantação, de existência, e apesar desse núcleo desempenhar um papel importante na execução dessas políticas, várias questões ligadas à infraestrutura, à formação do pessoal, recursos, a estratégia de integração do núcleo com diferentes áreas, isso ainda exige uma reflexão mais aprofundada. E aí, considerando todos os desafios estruturais, organizacionais enfrentados por esses núcleos de acessibilidade, a gente buscou compreender como que esses núcleos são gerenciados, quais são as dificuldades enfrentadas, quais são as estratégias adotadas para garantir a efetividade das ações de acessibilidade e inclusão. E aí, diante disso, a questão que a gente coloca é como que ocorre esse processo de implantação e gerenciamento das ações executadas por núcleos de acessibilidade nas escolas de EPT-NM. E aí, esse artigo, ele tem como objetivo analisar esse processo de implantação e gerenciamento das ações dos NAAPs, nos campos do Cefet-MG, buscando identificar aí os principais desafios, propor melhorias para a gestão das ações, né, mapear as práticas existentes e propor melhorias das ações. Em relação ao referencial teórico, nós trabalhamos alguns conceitos, primeiro ligado à gestão educacional inclusiva, discutindo a escola como organização social voltada à formação humana, a inclusão como transformação cultural e institucional, e não somente estrutural. Falamos das competências e desafios do gestor diante dos dilemas da gestão, aí as necessidades das habilidades técnicas, humanas, conceituais para isso, e trazendo os desafios como base para essa gestão. Trazemos a questão do planejamento estratégico como importante para, né, a execução e a manutenção desses núcleos, e finalizamos o referencial teórico falando dos núcleos de acessibilidade nas IES públicas e finalizando falando do núcleo de acessibilidade especificamente dentro do Cefet-MG. Em relação à metodologia, esse estudo ele é de natureza qualitativa, uma vez que a gente buscou mais compreender as percepções, as experiências dos respondentes em relação ao gerenciamento do NAAP nos campos do Cefet-MG. Quanto aos procedimentos metodológicos, a gente utilizou como estratégia principal a revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo. Os dados, eles foram coletados por meio de um questionário estruturado, composto por questões abertas, organizados em torno de cinco dimensões, que vão ser apresentadas a posteriori na análise dos resultados. O público-alvo da pesquisa incluiu os coordenadores do núcleo e os servidores membros das comissões locais nos campos do Cefet-MG. Esse levantamento ele ocorreu no final de novembro e no início do mês de dezembro de 2024, e para a análise das respostas foi empregada a técnica de análise de conteúdo. Em relação à análise dos resultados, no primeiro momento, a gente buscou traçar o perfil dessa amostra. E o que a gente percebe foi uma diversidade de pessoas envolvidas nesse núcleo, tanto diversidade em termos de formação, quanto em tempo de magistério na educação, e diferenças de tempo também de atuação no núcleo, alguns desde o início e outros mais recentes. Então, quando a gente avalia o perfil dos participantes da pesquisa, é um perfil bastante diverso, que traz uma certa pluralidade, mas também a gente percebe uma falta de especialistas em inclusão. Quanto a questões da implantação e infraestrutura, né, em relação ao tempo de implantação, a gente percebe que é recente, que foi no ano
de 2022, né? Então, os núcleos estão em operação há pouco mais de 2 anos, e de acordo com os respondentes, essa implantação, ela foi sem planejamento, sem estrutura física adequada, sem capacitação das pessoas envolvidas. A maioria, né, das falas dos pesquisados, eles trazem elementos como salas inadequadas, ausência de materiais, forte dependência de estagiários ao invés de profissionais especialistas, trazem alguns desafios ligados à implantação, como a própria resistência institucional, barreiras atitudinais, que foi algo muito citado também, e tudo isso dialoga com aquilo que a gente construiu, né? O quanto a ausência de uma visão estratégica, ela compromete essa prática da inclusão. Quando nós buscamos descobrir a questão do relacionamento do NAAP com os demais setores, o que a gente percebeu foi que há uma relação superficial, principalmente com os setores administrativos, e há um vínculo melhor com os setores pedagógicos, ligado ao acadêmico, o relacionamento é mais fácil. Né? Isso conversa também com alguns autores, quando essa falta de coordenação, né, isso diminui a eficácia das atividades, e essa baixa integração entre os setores acaba limitando o acompanhamento de casos, as articulações políticas, né? Ficou muito claro que com o setor acadêmico é mais fácil, mas ainda há grandes desafios com outros setores da instituição. Quanto à questão das divulgações, das ações e dos serviços dos núcleos, a gente percebeu uma vasta gama, né, de possibilidades de divulgação, mas nenhuma integrada, né? Em alguns focam mais no Instagram como canal de divulgação, ou o próprio site institucional, que para alguns reclamaram questões de acessibilidade, de ser difícil de encontrar dentro do site, falando do núcleo. Outros utilizam reuniões de acolhimento, e aí, em função dessa não integração dos canais de comunicação, ainda ocorre que alguns alunos desconhecem, inclusive, a existência do núcleo dentro da instituição, né? E aí todas essas dificuldades acabam trazendo dificuldade de acesso e até mesmo de visibilidade institucional. Quanto às ações desenvolvidas pelo núcleo e os principais diagnósticos atendidos, né, as principais atividades relatadas são desempenhadas dentro desses núcleos estão ligadas ao acompanhamento pedagógico, à elaboração de PDI, de plano de ensino individualizado, às monitorias de apoio. Os diagnósticos atendidos pelos núcleos, eles são diversos também, com destaque para TDAH, transtorno do espectro autista, TOD, dislexia, ansiedade, depressão. Porém, na visão, né, na fala dos respondentes, a maioria do que é feito é simplesmente para cumprir a lei da inclusão. Não é algo de fato que faz parte da cultura da instituição, e isso é limitado muito por questão de pessoas e também de recursos. Quanto às questões ligadas ao gerenciamento das ações e à avaliação da eficiência e eficácia das atividades, o que se percebeu nesse levantamento é que falta de apoio institucional e infraestrutura, não existe uma avaliação formal com critérios objetivos de avaliação das atividades. A avaliação é totalmente subjetiva, fruto de observação e muitas das vezes do feedback de alunos e familiares, né? Relatam questões de barreiras da própria administração, que reduzem essa capacidade de ação. Quando a gente chega na parte final, buscando traçar os desafios, oportunidades e sugestões de melhorias, fica muito claro na fala dos participantes da pesquisa que há barreiras atitudinais, falta de capacitação das pessoas, ausência de recursos e profissionais especializados, ainda há uma resistência, tanto por parte dos docentes, de outras profissionais do corpo administrativo, para alguns falta ainda políticas claras, e como oportunidades e melhorias propostas, né, na visão dos participantes da pesquisa, é necessário investir
informação continuada para toda a comunidade acadêmica, a contratação de profissionais especializados, tendo em vista que a maioria das pessoas que hoje compõem as comissões do NAAP, muitos não têm formação na área da inclusão, e aí até um ponto muito levantado que o NAAP, por não ser um setor institucionalizado, mas sim comissões, é algo que enfraquece a atuação dele. Então, para trazer essa contratação de profissionais especializados, investir em estrutura física e tecnológica, melhorar a comunicação, ter uma política institucional mais robusta, criar indicadores de avaliação mais consistentes, mais claros, e aumentar a articulação intersetorial e contar com o apoio da alta gestão, porque isso foi muito visto nos resultados, que nem sempre tem o apoio da alta direção do campus. Como considerações finais, a gente pode perceber que esse núcleo de apoio à inclusão, eles são importantes, né, dentro desse processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais e deficiência, porém, eles ainda enfrentam muitas fragilidades estruturais, organizacionais, culturais, todos esses fatores que limitam a atuação desses núcleos. A gente teve uma limitação nesse estudo, que foi o baixo índice de respostas, foi um dos maiores desafios, fazer com que as pessoas participassem desse estudo, e isso fez com que o estudo tivesse essa limitação para a gente poder ampliar isso, né, para um escopo mais amplo para outras instituições, mas apesar disso, mesmo a amostra sendo pequena, a gente considera que foram evidências qualitativas interessantes, que inclusive serviu para dar luz para a real realidade dos núcleos de acessibilidade dentro das instituições, né? E aí a gente pretende, como estudos futuros, continuar esse estudo, ampliar a nossa amostra, né, de pessoas respondentes, inclusive ampliando instituições, comparando instituições públicas e privadas, para a gente verificar se há semelhanças ou disparidades, e também fazer um estudo longitudinal para a gente acompanhar isso ao longo do tempo, e também como meio de aprofundar os indicadores de gestão da inclusão. Essas foram algumas das referências utilizadas para esse estudo. Concluo a minha fala aqui agradecendo pelo espaço. Pela apresentação. É um trabalho necessário e eu estava lendo o seu trabalho, eu fiquei pensando, principalmente analisando o contexto, eu aproveito para fazer essa pergunta para ti. Se você considerou fazer nesse trabalho ou em estudos futuros, utilizar as dimensões do Sasaki. Eu acredito que seria uma aposta interessante para pensar como isso se aplicaria dentro desse contexto específico. Porque como o estudo traz justamente, tem a oportunidade de dialogar com quem está na frente, né? Então, quem está à frente, então eu penso que pode ser uma boa opção. É uma pergunta realmente se você pensa em avançar nos estudos, trazendo essas dimensões, ou se você pensa para esse estudo também. Seria uma possibilidade. Para esse a gente não trouxe, Akira, mas é uma possibilidade de estudos futuros. Perfeito. E aí, também uma sugestão seria um pouco investigar essa, porque a lei ela vai falar muito com relação à inclusão, mas talvez pensar como dentro, né, pensando em inclusão e a permanência, como outros marcadores se relacionam com essa inclusão, porque muitas vezes se pensa a pessoa com deficiência e, por exemplo, né, quando pensa a pessoa com TEA, a gente vai pensar a pessoa com TEA nível 2 ou 3 de suporte e que mas e se a gente pensa no estágio anterior, por exemplo, no nível 1 de suporte, com outras interseccionalidades, como mulheres com TEA, pessoas negras com TEA, porque a gente pode pensar como essa lei de inclusão ela pode estar, ao mesmo tempo, olhando para um público. Eu digo isso por experiência própria, porque o que a gente percebe nos encontros de pessoas autistas, normalmente você tem dificuldade com uma pessoa autista negra. Um exemplo, mulheres autistas negras, mulheres trans autistas. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes existe um olhar tão específico sobre um público quando a gente fala sobre um marcador, então, fala só sobre pessoas com deficiência, que outros marcadores acabam ficando ali ocultos. Então, talvez pensar, e aí eu já pensando no trabalho da Mariana também, como a interseccionalidade se relaciona também olhando esse contexto específico. Então, claro, mas fica aí uma provocação para o estudo futuro, mas parabéns pelo trabalho. A gente vai para o último trabalho, da nossa noite, e aí a gente vai ter ainda provavelmente uns 15 minutinhos, e a gente pode avançar um pouco mais as discussões, tudo bem? Agora a gente tem, por último,
Me corrija se eu falar errado o nome do. Se é fílmica, é Análise Fílmica Made. Reflexão sobre a influência do patriarcado nos papéis sociais femininos contemporâneos. Falei certo o nome da análise? Certo. Pode Certinho. apresentar, tudo bem? Aí a gente avisa se a gente consegue visualizar os slides. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim, Bianca. Perfeito. Certinho. Então, eu vou iniciar, né? Boa noite. Meu nome é Débora, faço doutorado em administração pela Universidade Federal de Lavras. Eu, juntamente com a Bianca, que é doutoranda da Ciência Política da UFMG, vamos estar apresentando esse artigo, Análise Made, reflexão sobre a influência do patriarcado nos papéis sociais femininos contemporâneos. Esse artigo, só para contextualizar, ele não é feito a partir de uma tese nem nada disso, pelo contrário, a gente tinha visto uma chamada numa revista da administração contemporânea, aí a gente começou a fazer esse artigo, acabou que nem eu nem a Bianca tivemos tempo de completar para submeter, então a gente continuou trabalhando nele, submeteu até numa revista Farol, mas também não deu muito certo, aí a gente acabou mexendo nele de novo e submeteu para o SEMEAD, e aí a gente está tendo essa oportunidade de estar trazendo sobre esse trabalho aqui nessa sessão, né? Então, pode passar, eu vou estar falando, né, o que se espera, a introdução, a referencial teórico, o percurso metodológico, a apresentação, análise dos resultados e as considerações finais. Pode passar, Bia? Trazendo um contexto aqui bem sintético, né? Os papéis sociais, eles são influenciados, né, a partir do patriarcado, sendo que uma definição desse conceito trazido pelo Safiotti seria o regime de dominação e exploração das mulheres pelos homens, que pode ou não se manifestar através da violência física, destacando que violência não é só física, tem diversos outros tipos, né, como violência simbólica, violência financeira, violência psicológica. Já a construção social, né, seria quando os seres humanos se comportam de maneiras diferentes e previsíveis, dependendo de suas respectivas identidades sociais e da situação. E quando a gente está falando de construção social, a partir de papéis de gênero, pela essa influência do patriarcado, né, se estabelece o papel feminino, principalmente quando a gente está no conceito de âmbito privado, né? Então, se espera que esses papéis femininos sejam ocupados pelas mulheres, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo esposa. E aí, quando a gente consegue romper, né, essa barreira, ocupando espaço no espaço público, né, esses papéis femininos marcados pelo patriarcado continua muito ligado à questão de cuidar, de educação, né, não é à toa que muitas mulheres vão trabalhar como professora, como enfermeira e outras áreas ligadas a esses setores, né? Então, as feministas têm conseguido, né, o movimento feminista, as mulheres, muitos direitos, né, inclusive ocupar os espaços públicos, mas com isso acarreta algumas consequências, porque por falta de recurso, de apoio, acaba que as mulheres continuam ainda a ter que exercer todos os papéis que acham que a gente é obrigada a exercer no campo privado, né? E, além do mais, quando a gente vai para o público, ainda tem outros papéis a serem assumidos, né, como trabalhadora, enfim, e aí acaba tendo um acúmulo de papéis sociais, né? E devido a essa falta de apoio e recurso, como eu falei, acarreta em consequências, né, negativas, geralmente adoecimentos físicos, como exaustão, cansaço, até doenças que aparecem no próprio corpo, como gastrite, doenças de pele. E o mental, né? Depressão, estresse, é, burnout, né? Enfim. Pode passar, Bia? Então, o nosso objetivo aqui da pesquisa seria analisar a influência do patriarcado nos múltiplos papéis exercidos pelas mulheres na contemporaneidade, a partir de uma análise filme da série Maid, de 2021, que narra a trajetória de Alex, uma jovem mãe que rompe com um relacionamento abusivo. Então, a justificativa dessa pesquisa é realmente trazer uma reflexão sobre os impactos da desigualdade de gênero e as consequências do acúmulo de funções sociais femininas, mas principalmente também para contribuir e consolidar com a análise de conteúdo da Pena Fria e especialmente com a análise fílmica que está em construção ainda no cenário brasileiro, né?
E aí, a gente faz um parêntese aqui, porque a gente está tratando da Alex, que é uma mulher cis, branca, hétero, dos Estados Unidos, então a gente já sabe que é uma mulher totalmente diferente de nós, mulheres latino-americanas, assim como é diferente de uma mulher negra, uma mulher trans, né? Mas assim mesmo, a gente considera que essa série trouxe assuntos que deveriam ser retratados, abordados, analisados. Então, por isso que a gente insistiu em fazer essa análise filme com essa série, né? Pode passar, Bia. E o nosso referencial teórico ele é bem fechadinho com o nosso objetivo. Então, a gente realmente trouxe 3 sessões ali. O primeiro falando sobre o patriarcado, trazendo sobre contexto e definições. O segundo trazendo os papéis sociais femininos. E, por fim, as consequências da multiplicidade dos papéis sociais atribuindo à mulher na contemporaneidade. Pode passar. Então, esse artigo, né, ele trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, vai utilizar como técnica a análise fílmica do filme a partir da perspectiva da pena fria, e o objeto de análise é made ou criada, como é o título aqui no Brasil, né, lançado pela plataforma de streaming Netflix em 2021, contém apenas uma temporada, mas são 10 episódios, mais ou menos 1 hora cada episódio, né, e a gente fez a análise de todos os episódios. Então, seguindo os ensinamentos de Pena Fria, primeiro eu e Bia, a gente viu todos os episódios, já fazendo pequenas anotações. Depois a gente começou a perceber quais seriam os principais papéis sociais atribuídos a Alex, né, a protagonista, e a gente conseguiu identificar os mais importantes, como mãe, filha, esposa e faxineira, e a partir disso a gente pegou como as nossas categorias de análise desses papéis sociais, né? Então, depois a gente selecionou trechos que exemplificavam e que eram mais importantes, trazendo esses papéis sociais, e a gente viu repetitivamente, várias vezes mesmo, observando bem os diálogos, as legendas, a cenografia, o som, o comportamento dos protagonistas, né, de quem estava atuando ali do cenário, as cores. Enfim, para estar podendo fazer realmente essa interpretação e essa análise. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bianca, que vai dar continuidade trazendo a análise e a discussão dos resultados. Boa noite a todos e todas e todes. Então, para fim de contextualização, a série Made, ela é uma narrativa de uma adaptação do livro autobiográfico da Stephanie Land, que se chama Made, Hard Work, Low Pay, and Mothers Will Survive, de 2019, traduzido para o português como Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo e Dever de uma Mãe Solo. A Débora já falou um pouquinho, então, sobre como é a série, né? Então, para facilitar a análise, a gente descreveu um pouquinho, fez uma breve caracterização dos personagens. A primeira, essa que é a Alex. Ela, após a gravidez, abandonou seu sonho de estudar belas artes e mudou para o trailer de seu namorado Sean e dedicou sua vida exclusivamente para a família e para ele, né? E sua filha. Depois a gente tem a Mad, que é a filhinha dela, de 2 anos. A Paula, que é a mãe dela, que se considera um espírito livre e vive um estilo de vida alternativo e apresenta um histórico de relacionamentos abusivos e uso de substâncias. O Hank, que é o pai dela, que ele está reabilitado no o seu vício de bebidas alcoólicas. O Sean, que é o companheiro dependente de álcool e drogas da Alex, e apresenta comportamentos abusivos. E também a Regina, que é uma cliente de faxina, mas que ao longo da série ela desenvolve um relacionamento muito importante com a protagonista. Então, fazendo uma reflexão sobre esses 4 papéis, a gente tem o primeiro, da Alex como filha, e como que a influência da estrutura familiar impacta, né, na vida da protagonista. Esse papel é marcado por diversos conflitos, frustrações, sentimentos de abandono. Logo no início da série, a Alex deixa claro para a assistente social que a família dela não é uma opção, ela não vê a família como rede de apoio, e essa ausência deixa ela muito vulnerável. A gente nota em diversas situações, por exemplo, tem a ilustração aqui, ela chama sua mãe para conversar, para ela ser sua testemunha, para ela não perder a guarda da filha. E aí a mãe dela não só fala que não vai testemunhar, mas como ela espera que a Alex pague o lanche delas, mesmo que ela não tenha dinheiro.
E aí a Alex, quando ela explode, fala, nossa, no dia mais difícil da minha vida, você não pode me ajudar? A mãe dela solta, pelo menos eu nunca perdi sua guarda. Já o Hank, ele se recusa a testemunhar também, falando que nunca viu abuso físico e reforma que isso reforçando, né, a omissão durante toda a vida da Alex. Mas é importante a gente ressaltar também que eles são produto do sistema patriarcal. A Paula, ela naturalizou a violência, então ela não reconhece o abuso psicológico como um tipo de violência. E o Hank usa o álcool e a mesma lógica, que só o abuso físico que conta, para justificar sua passividade. O segundo papel foi o de esposa. Ele é marcado especialmente pela desvalorização do trabalho doméstico, pela perda de autonomia, violência financeira e psicológica. A gente vê nos flashbacks que a Alex ela tinha um futuro, uma vaga na universidade, mas ela abre mão de tudo quando ela engravida. O Sean, ele pede para ela abortar, mas ela não aborta. E aí ele começa a ficar irritado com ela, né? E aí, no episódio, ele resume tudo, dizendo que tudo que ela possui, casa, comida, amigos, está vinculado a ele. Então, é um apagamento total da identidade da Alex. E aí, a gente vai vendo também uma escalada do controle, da agressividade, da violência psicológica. E aí, ela decide fugir, né, no meio da noite. E quando ela foge, inicialmente ela ainda não reconhece a violência psicológica que ela sofreu como violência doméstica, porque ela só associava, assim como seus pais, à violência física. E aí é importante a gente destacar também que há uma complexidade, né, nos ciclos de violência, e devido à exaustão que ela vai tendo, ela tem uma recaída e volta com o Sean. E isso é mostrado na série como algo comum. A coordenadora do abrigo que a Alex fica, ela fala que são necessárias, em média, 7 tentativas para uma mulher romper definitivamente o ciclo de violência. E no caso da Alex, ele acontece quando ela vê o trauma se repetindo na filha. Quando ela volta com ele e eles brigam, a filha se esconde dentro do armário, assim como ela fazia quando ela era pequena. O terceiro papel da Alex como mãe, que ao mesmo tempo é sua fonte de força e de sua maior vulnerabilidade estrutural. Tudo que a Alex faz é para proteger a Mad. E um exemplo disso é quando ela vive ela está sem quase nenhum dinheiro e está com fome, mas ela prefere comprar uma boneca. Ela gasta seu último dinheiro para comprar a boneca, priorizando o bem-estar da filha. E a sociedade, ao mesmo tempo que exige que ela seja uma boa mãe, impede ela ativamente de ser, porque essa maternidade é tratada como um trabalho invisível, não remunerado, e provando que é uma sobrecarga devido ao sistema patriarcal, e não só de classe. A gente pode comparar também ela com a Regina, que ela era rica e vivia tranquilamente bem, e aí quando a Regina se torna mãe solo, o marido dela também deixa ela, mesmo com todo esse dinheiro, ela também entra em colapso. E, por fim, o quarto papel analisado é o de Alex como faxineira, que permite uma análise crítica sobre a sobrecarga de trabalho enfrentada por mulheres, a influência do patriarcado na estrutura social e, ao mesmo tempo, evidencia a função emancipadora do trabalho remunerado na vida da protagonista. Ela vai procurar um trabalho e o sistema não ajuda ela, porque, para o capitalismo, só o trabalho integral de mãe não é visto como trabalho, e a assistente pergunta para ela quais habilidades ela tem, e ela mesma se desvaloriza falando que não sabe fazer nada. E aí o emprego que ela consegue é de faxineira, que até então é considerado um trabalho precarizado, o salário era baixo, sem benefícios, e também foi informal que ela conseguiu, ela não conseguiu um trabalho formal. E é um trabalho feminino clássico, né? Uma extensão do trabalho doméstico não pago, só que agora estava sendo mal pago. Isso gera novos conflitos. O Sean, por exemplo, recusa ajudar com a Mad, porque o trabalho dele é visto como prioritário. E a relação com a Regina mostra a falta de solidariedade, porque ela terceiriza as tarefas, obrigando a Alex a trabalhar até a exaustão. No entanto, esse ponto é muito crucial, porque é esse trabalho que liberta ela, não apenas o dinheiro. O trabalho reconecta ela com o espaço público e dá acesso a ela a uma rede de apoio, como o abrigo, a creche.
E mais importante, reconstrói sua identidade e autonomia, e ela prova a si mesma que pode se sustentar e sustentar sua filha. E esse poder dá a ela força para romper o ciclo e finalmente retomar seu sonho de ir para a faculdade. Como considerações finais, a gente tem que os cuidados familiares continuam sendo atribuídos majoritariamente às mulheres. O desequilíbrio entre as esferas públicas e privadas afeta profundamente o bem-estar feminino, mantendo em uma posição de desvantagem, e que a mulher é responsabilizada por múltiplas demandas, mas pouco reconhecida por seu esforço, o que torna urgente a preservação e o fortalecimento de políticas públicas que contribuam para atenuar essas desigualdades, especialmente no que diz respeito ao apoio de mães solos. A principal limitação desse estudo está na abordagem centrada na trajetória de uma única personagem, né, não explorando a fundo a vivência de outras mulheres da série, mas isso é porque as histórias delas aparecem de forma fragmentada. Além disso, como a Débora já falou, a Alex é uma mulher branca, cis hétero, norte-americana, o que restringe a experiência a uma única análise social, né? E a principal contribuição desse estudo está em enriquecer a produção acadêmica em temas como divisão sexual do trabalho, exaustão das mulheres, o impacto do patriarcado nos papéis sociais da contemporaneidade, reforçando a importância de articulação entre trabalho e família, e como essa relação pode ser repensada sob a ótica da justiça social e da equidade de gênero. Por fim, a gente destaca como a violência doméstica pode assumir diversas formas, indo além da agressão física, como o processo de emancipação feminina está condicionado à existência de uma rede de apoio, autonomia financeira e políticas públicas eficazes. A aspiração do patriarcado exige, portanto, um esforço coletivo e contínuo para que as mulheres possam, de fato, reescrever suas histórias e conquistar novos espaços com dignidade e liberdade. É isso, obrigada. Muito obrigado, Débora, Bianca, pela apresentação. Eu acredito que esse é um trabalho muito rico para avançar e fico feliz que vocês continuaram o trabalho mesmo após passar a chamada. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando que talvez avançando até mesmo o trabalho e pensando outras formas, como vocês poderiam elaborar sobre a influência tanto da economia do cuidado, que ele se estende, tanto da relação ali no processo de socialização de identidades femininas, e também como essa estrutura ela está relacionada com a violência patrimonial que normalmente é o ponto principal onde o sistema patriarcal ele vai atacar identidades femininas, ou seja, controlando os recursos, os meios, acessos, impedindo que tenha alguma forma de pensar uma possibilidade de vida digna economicamente, porque vai estar tudo voltado, né, concentrado nessa identidade masculina. Com relação a. E aí, eu assisti a série, eu fiquei esperando a cena do brechó, que não, é um brechó que não paga, né? Mas isso caminha um pouco o que vocês colocaram no trabalho sobre recuperar essa dignidade. Por quê? Isso é interessante no ciclo de violência, eu acredito que isso dá para explorar muito também no contexto das empresas, no sentido de como isso também acontece, porque é um assédio que acontece no ambiente da casa, né, onde, ali privado, mas também quando você olha para as empresas, o ciclo de assédio também se assemelha muito, que normalmente é a pessoa que ela é violenta dentro das suas várias formas de violar a outra, ela não é só violenta. E é por isso que é tão difícil romper esse ciclo, porque a mesma pessoa que comete algum tipo de violência, seja verbal, seja física, seja patrimonial, ela normalmente ela vai ter o seu momento onde ela vai tentar se aproximar. Vai estar muito ligado com uma figura narcísica desse sujeito, justamente para tentar manter o controle dessa pessoa. E aí, por isso que, né, tentar controlar a questão econômica, principalmente os relacionamentos, é uma forma de manter esse controle sobre outra pessoa. E aí, também, talvez, pensando numa genealogia de como essa violência se estrutura. Por isso que eu acredito que vocês têm um material muito rico para avançar. Quando a gente analisa qualquer obra de ficção, e aí no trabalho artístico, é interessante que normalmente as expressões, a comunicação que acontece entre os takes, elas têm uma intensidade maior justamente para transmitir isso ao público, o que ajuda quem vai analisar essa imagem justamente a compreender qual é o sentimento que quer ser expressado, o que quer passar, o que quer comunicar. E dessa forma relacional que nós temos um pouco hoje sobre, assim, já elaborado até então na teoria.
Então, hoje, acredito que a gente está num processo de mudança, mas ao mesmo tempo a gente vai enfrentar um ressentimento dessas identidades masculinas que se vê no direito de controlar identidades femininas. Dá para pensar de como isso pode ser perigoso ainda para as identidades femininas que estão nesse processo de formação da sua própria identidade, né? Como se veem como identidades femininas e que não precisam estar necessariamente ligadas à economia do cuidado. Até porque se a gente perguntar para identidades masculinas quais são as identidades femininas de referência, normalmente vai citar pessoas que têm alguma tarefa na sua vida de apoio, mãe, vó, tia, mãe, irmã. Por quê? Porque normalmente associa essa identidade feminina ao cuidado, ou seja, aquela que está ali à disposição para servir. Então, e assim, fazendo aqui uma ponte breve, se a gente for analisar a própria literatura, não é filme, mas é para a gente fazer essa ponte. A literatura sempre vai colocar a identidade masculina como aquele o herói, o cavaleiro que vai para longe, se afasta do domus, né, da casa, enquanto a identidade feminina, ela vai estar ali dentro da casa, do cuidado. Então, até mesmo as tarefas, elas são do lar, ou seja, desse cuidado, mas esse lar que ela não tem direito, porque não é dela, ela cuida para alguém. Então, é interessante analisar por essa perspectiva também. Eu incentivo que vocês continuem o trabalho. Espero realmente poder encontrar o trabalho de vocês em revistas. Eu vou abrir para a gente tem 10 minutinhos, então, se alguém gostaria de fazer um comentário sobre o trabalho da Bianca e da Débora, e também, após responder esses comentários, se vocês querem continuar as discussões dos outros trabalhos que a gente foi anotando ao longo da nossa conversa. Ah, eu vou falar, gente. Queria parabenizar as meninas. Eu sou mãe, eu tenho dois filhos, e eu tenho um pequenininho de 2 anos. Quando essa série saiu, eu não dei conta de ver. Eu tenho amigas que muito próximas, que passam por situações muito parecidas, e aí, assim, por mais que tenha, que seja uma realidade, igual você colocou, norte-americana, todo mundo conhece alguém que vivencia situações parecidas, então eu não dei conta de ver a série. Foi muito bom ler o artigo de vocês e ver como vocês foram colocando essas questões porque tá muito presente na nossa realidade. Eu não sei, eu acho que é um artigo super. Não desistam para publicação, como a Cris falou. Eu achei ele muito bem escrito. Eu acho que é uma forma diferente de fazer uma análise, que por mais que vocês colocaram, é um filme de fora, retrata uma realidade de fora, mas eu acho que, inclusive, se vocês. No final, vocês podem, inclusive, fazer não sei, talvez trazer um comparativo para a questão do sul global, para realidades que a gente vivencia aqui. É, talvez lá no final, não sei, alguma coisa que vocês consigam fazer essa conexão, até para não ficar parecendo que, igual vocês argumentaram, não, mas é uma série que retrata a realidade lá fora, mas e aí? Não é só uma série que retrata uma realidade lá fora, porque eu estou falando que eu não dei conta de ver, porque todos nós sofremos algum tipo de violência de alguma forma aqui também. Então, não sei, acho que talvez no final vocês consigam trazer algumas reflexões assim, no caso do Brasil, por exemplo, ou do Sul Global, e trazer algumas coisas que façam alguma conexão, ou enquanto vocês vão fazendo algumas análises, eu acho que aí talvez melhore até o potencial de publicação quando a gente vai tentando fazer alguns comparativos. E a gente tem alguns dados, né? Igual, por exemplo, você pode falar aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem não sei quantas de mães solos, não sei, acho que talvez ajude também, porque a gente está com algumas chamadas, né? Tem até uma chamada que fala do Sul Global. Não sei, que talvez aí dê para trazer esse gancho, né? E fica como sugestão, mas achei que foi uma análise. Achei muito boa a apresentação de vocês também, como vocês fizeram. E infelizmente, muito atual tudo que vocês vão falando. É uma série que já tem um tempinho, mas que continua aí, né? Batendo na cara de todo mundo. Obrigada, gente. Foi muito bom. Exato. Obrigada, Mariana. Mas eu acho que também não só com as mães solos, né? Eu tenho uma enteada e eu cuido dela como minha filha. E aí eu fico também na função dela o tempo todo, e é isso. Eu acho que às vezes também em casa a gente tem a sobrecarga, mesmo estando com o parceiro, porque cabe muito mais à mulher do que ao homem. Então, faz Sim, todo e sentido. também tem Obrigada. aquele fenômeno, né? Que assim, hoje em dia tem mulheres cuidando das mães e cuidando dos filhos, isso é uma realidade muito nossa. Então, não sei, talvez vocês consigam até trazer um pouco, que é o que acontece, né? Ela fala que ela cuida da mãe, mas ela também tinha a filha Sim, para cuidar, e isso também é muito presente por aqui com a gente, né, no Brasil. exato, exato. Obrigada, Maria. Sim, eu agradeço também as contribuições, Mariana. E eu acho que dá sim para fazer essa comparação. Eu acho que faltou foi
tempo e fôlego, igual eu falei, tem muito tempo que a gente tá insistindo, e querendo ou não, a gente já viu a Nasfil que pega um episódio, 2 episódios, e a gente optou por pegar os 10, então acho que tornou-se mais complexo também. Mas a gente quis fazer esse recorte porque eu acho que foi até uma crítica que a gente recebeu anteriormente, de justamente assim, mas vocês estão trazendo de um contexto estadunidense, sabe? Então você tem que deixar bem claro isso, porque querendo ou não, ela é cheia de privilégio, né? Por ser branca, por ser hétero, por estar nesse contexto que é já diferente do nosso, né? Então acho que talvez a gente, por isso que falou tanto, enfatizou, porque eu acho que a gente já levou na cara e por isso que eu trouxe. Mas eu concordo super que daria para trazer essa questão do sul global, acho que é até muito atual, daria sim, e igual você falou, encaixa perfeitamente na nossa realidade em diversas situações. E é muito interessante também porque traz a experiência da Regina, que é uma preta, né? Bem-sucedida e ela sofre a pressão igualmente a todas as mulheres, porque ela acha que para ser completa ela precisava ser mãe, tanto é que ela aluga, né, uma barriga de aluguel para ter um filho, e quando ela tem um filho ela vê que a realidade é muito mais difícil do que ela imaginava, né? Então é muito legal de ver essa personagem também, né? A construção dela, a gente traz ela um pouco, porque não podia deixar de não falar, mas querendo ou não, o carro-chefe, assim, é a vida da Alex, né? Mas é muito interessante também as nuances. Agora, eu queria falar, não sei se eu posso, é, só de uma questão que eu fiquei pensando, quando eu li o artigo, eu fiquei pensando, na fala da Ju, falou de novo, eu fiquei pensando, eu não sei se tem algum dado, aí é é, uma pergunta mesmo assim, se sabe quantas pessoas não cis, né, trans, tá no meio acadêmico, porque eu entendo essa provocação quando você fala de não fazer uma pesquisa com, mas junto, né? E eu tive uma experiência de um amigo que acabou de fazer uma dissertação, ele é um homem cis, branco, mas ele é gay, e ele fez uma pesquisa justamente com mulheres trans. E aí ele já teve essa dificuldade de achar pessoas que queriam submeter à pesquisa como trans. E aí quando você fica olhando para a pós-graduação, agora eu estou na UFLA, não tem nenhuma trans na pós-graduação, conheci uma mulher trans na graduação, mas ela não era assumida, ela se assumiu para mim quando a gente encontrou de um caso informal, no encontro, enfim. E aí, até uma iniciativa que eu achei bacana agora da UFLA é que abriu cotas para pessoas trans. Então, eu achei uma iniciativa de política pública bacana. Mas aí depois eu fiquei me questionando, eu falei assim, não, muito bacana fazer como, mas como eu vou achar também, sabe? Quantas pessoas estão no mundo acadêmico, tem esses dados? Eu fiquei pensando muito sobre essa provocação, sabe? Muito obrigada, Débora. Que momento maravilhoso foi esse de você fazer esse questionamento, porque eu tenho um projeto de extensão vinculado à Universidade de São Paulo, que se chama PhD Trans Brasil. Nesse projeto, eu visibilizo pessoas trans e travestis diversas que têm o título de doutorado em diferentes áreas do saber. Então, falando de forma quantitativa, já são mais de 100 pessoas trans e travestis no Brasil, em diferentes áreas do conhecimento, que possuem o título de doutorado. São pesquisadoras, pesquisadores, tanto mulheres trans, travestis, homens trans, transmasculinidades e pessoas não binárias. Então, eu gostaria de fazer o convite aqui para vocês para acompanharem o perfil. É um perfil do Instagram e eu estou também programando já uma base de dados transcentrada para que essas pessoas possam ser ainda mais conhecidas no âmbito acadêmico e sim serem convidadas para participarem das bancas e também dos artigos científicos. Faz 2 anos que eu, mulher trans, eu me tornei doutora em contabilidade. Eu me tornei a primeira pessoa trans doutora em contabilidade no Brasil. Agora, recentemente, eu fui convidada para uma banca. Nesses 2 anos, mesmo existindo e resistindo, eu sempre recebi questionário para responder perguntas sobre o meu próprio corpo. E nunca fui visualizada, mesmo as pessoas sabendo que eu sou doutor. Então, existe essa demanda, né, das pessoas cis nos visualizarem enquanto sujeitas do conhecimento, sujeitas do saber.
Então, para além, das vivências sobre os nossos corpos, nós também temos esse conhecimento e pesquisamos também. E há pessoas trans com doutorado em diferentes áreas, exemplo, na física, na medicina, enfermagem, matemática, história, letras, pedagogia. Então, há em diferentes áreas. Então, acessando o PhD Trans, vocês vão conseguir conhecer essas pessoas, né, e em quais áreas elas atuam, inclusive para formar parcerias. Então, obrigada por essa pergunta. É uma oportunidade maravilhosa para mencionar que essas pessoas existem. E grande parte, infelizmente, estão desempregadas, porque tem desafio também, enfrenta esse desafio para conseguir passar em um concurso público, em um processo seletivo, porque mesmo passando em primeiro lugar, muitas das vezes não são chamadas para contratação. Por quê? Porque o departamento é majoritariamente cisgênero e masculino e não visualiza pessoas trans estando lá enquanto docentes na docência universitária. É isso. Muito obrigada. Conheçam PhD Trans Brasil. Perfeito, já vou seguir. Vamos lá. E, pessoal, acho que fica um convite a partir desse projeto da Ju e também na nossa discussão sobre a importância da gente falar a partir desses espaços, porque a gente está acostumado a encontrar trabalhos de pessoas falando sobre mulheres, falando sobre pessoas com outros marcadores sociais da diferença, como pessoas negras, pessoas trans, pessoas. Então, a gente sempre está no olhar do outro, e quando a gente toma a fala para a gente subverte esse papel de poder e principalmente a gente traz a experiência que soma com esse conhecimento, soma com essa base teórica. Então, não é somente aquilo que está o que a gente vai encontrar no Scholar ou em outros espaços, é realmente a vivência. Isso impacta completamente o trabalho. Então, eu acredito que apresentar essas realidades, falando a partir desse lugar e falando dessas experiências, a academia precisa disso, o mercado de trabalho precisa disso e conhecer por quem realmente vive aquilo. Pessoal, eu vou propor para a gente tirar um print para registrar esse momento, mas também, se vocês quiserem compartilhar as redes sociais, LinkedIn, Instagram, no chat, fique à vontade para se seguir, para manter contato. Acredito que o evento tem esse poder, né, de fazer conexões, de criar pontes, então fique à vontade para compartilhar os links aqui também. Assim vocês se seguem, a gente segue, vai mantendo contato após a sessão, tudo bem? Gente, eu sou péssimo para tirar print. Se alguém puder tirar e enviar no grupo, ou depois enviar por e-mail, fiquem à vontade. Vamos lá, então. Eu vou fazer é dois, é três, aí eu tiro o print, pode ser? É um, é dois, é três, e lá vem o print. Deu certo, gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Parabéns pelos trabalhos. Excelente. Parabéns, Obrigada, pessoal. gente. Nossa, foi Obrigada, muito bom gente. participar aqui com vocês. Foi mesmo. Valeu, Aqui, vai gente. Até uma mandar próxima. a foto aqui no chat? Tem como? Não, não tem, só no WhatsApp. Vou te achar lá no LinkedIn, então vou te pedir. Isso. Tá bom, É. então. Obrigada, Entendi. gente. Boa Foi noite. Tchau, ótimo. Muito pessoal. obrigada, viu, Akira? Me senti muito Tchau. acolhida na Muito bom. sessão. Você foi um ótimo mediador, líder de sessão aí, foi maravilhoso. Todo mundo que É, participou também. Eu acho bem legal o semear contra a Denampato, só para deixar um parênteses aqui, porque aqui realmente a gente parece que discute, acrescenta, né? Contribui, mas afetuoso. Então, também queria agradecer a todos e todas, enfim. foi Tá bom? ótimo mesmo, Obrigada, gente. gente. Obrigada. Valeu, Boa Tchau. gente. noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Ai, como que eu saio?